Bom, hoje é mais um domingo que nós vamos estar lendo o livro de Judas. Já é, se eu não me engano, o quarto ou quinto estudo sobre ele. Nós estudamos, nós lemos e nos detemos no versículo 11, onde ensinaram-se algumas coisas. Nós estamos na região de Jundiaí. O objetivo é um futuro trabalho aqui. Espero que aqueles que estiverem assistindo, for assistir, olhem para a gente. Nós estamos em poucos e, ao mesmo tempo, em muitos, porque várias pessoas, elas nos assistem e elas estão com a gente. Então, nossa leitura de hoje continua em Judas para terminá-lo, esse capítulo que fala de alguns assuntos e principalmente sobre a preservação dos crentes, a preservação da palavra de Deus, é a preservação das doutrinas bíblicas batistas que nós defendemos pelos séculos. Judas, vamos ler o versículo 1, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados a crer, santificados em Deus Pai. Se a pessoa foi chamada, ela é santificada, mas para que ela possa entrar num processo de santificação. Você já tem aqui santificado em Deus Pai. Jesus Cristo fez esse processo para que após a sua salvação, você possa crer e você, então, possa ir deixando certas coisas. Também nós lemos o versículo 4, mas eu vou ler o 3 também. Amados, procurando ele escrever-vos com toda a diligência, o cuidado acerca da salvação comum. Salvação é para todos, comum. Uma coisa comum é uma coisa que é algo que não tem muita... Não é que não tem importância, mas não é cheio de tantas coisas quanto as pessoas criam. Tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, é importante lembrar aqui que a fé foi uma só vez entregue. Hoje nós temos milhões de pessoas que se dizem cristãos, que se dizem a Igreja de Cristo, mas Judas fala que foi uma vez entregue. Então, isso deve ter um pouco de importância na vida das pessoas, que elas procurem aquilo que é certo. Marcos, eu sempre cito esse versículo que Marcos ele fala duas coisas: crede e sede batizados. Crede é no Evangelho, e ser batizado é ser batizado em uma igreja verdadeira do Novo Testamento, que eu creio ser as igrejas batistas tradicionais, conservadoras, não mais essas igrejas que têm adotado várias doutrinas que são erradas. E esse capítulo de Judas ensina bem isso. Versículo 4. A causa que Judas está escrevendo, porque, né? Já começa com essa palavra, porque se introduzirão furtivamente, de forma sorrateira, de forma escondida. Certas coisas vão aparecendo não de forma totalmente explícita, mas elas vêm por as escondidas, vamos dizer assim. Furtivamente seria isso.
alguns, os quais já dantes estava escrito para o mesmo juízo, homens ímpios, vem de pessoas ímpias, de pessoas que não têm compromisso com a verdade, que convertem em dissolução, quer dizer, eles mudam o sentido da graça, daquilo que está escrito, da graça de Deus, e nega a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ele nega Jesus. O que é negar Jesus? Só não crer em Jesus? Não, quando você tenta mudar os ensinamentos do Novo Testamento, que Jesus ensinou, que Jesus mandou Paulo escrever, se você começar a mudar, você então passa a deixar a graça de Deus, transforma ela em dissolução. O versículo 6 nós também lemos, e aos anjos que não guardaram o seu principado, eu frisei bem essa palavra aqui, Deus começou lá em cima com os anjos, veja que os anjos não foram predestinados a ficarem eternamente salvos, eles tiveram o seu primeiro momento de escolha, o pecado entrou no céu, e alguns não guardaram o seu principado, ou seja, o seu estado, o seu ofício. E isso também mostra para nós, o cristão, que nós entramos na igreja de Jesus e nós temos o nosso ofício, o nosso estado, a nossa maneira, o que Deus quer que a pessoa faça. Então, você tem que, como os anjos aqui que ele fala, guardar isso e não mudar. Se você começar a mudar, você se encaixa em todos os versículos aqui que nós iremos ler mais. Mas deixaram sua própria habitação, quer dizer, ele tinha uma habitação, ele tinha um serviço, ele tinha um propósito de Deus. E esses anjos deixaram isso. E quando eles deixaram isso, então, Deus reprovou. Então, que as pessoas possam saberem, porque a Bíblia fala que em 1 Coríntios 12, que cada um tem uma parte no corpo, é a mesma coisa que isso daqui, cada um tem um propósito na sua igreja local, visível. Então, você tem que guardar isso. Reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, né? Que será lá em Apocalipse 20. Por isso que o inferno foi criado. O inferno não foi criado para os homens, mas para os anjos e Lúcifer. E todo aquele que não crer em Cristo será lançado lá também, naquele grande dia. E nós nos detemos nesses versículos 10 e 11 por 3 domingos. Esses, porém, versículo 10, dizem mal do que não sabem. Então as pessoas elas começam a ensinar coisas que para elas parecem ser certas, mas não é correto. Não sabem. E naquilo que naturalmente conhecem do jeito dela. E ele coloca aqui como animais irracionais se corrompem. Quando se começa a ensinar algo errado, a tendência é corromper. E não corromper somente a pessoa, mas corromper outras pessoas também. Porque esse processo, geralmente, ele se dá dentro de uma igreja verdadeira, uma igreja batista. O Lúcifer hoje ele não tem tanta intenção em ficar perturbando muitas igrejas com doutrinas erradas. A preocupação maior dele é fazer com que as igrejas certas mudem da forma que elas eram antes para novas formas, parecendo que isso está correto. E o versículo 11, nós vimos nas leituras anteriores, foram 3 leituras, 3 domingos cada um, e o passado terminei com Balaão. Ele coloca assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e perverteram na contradição de Coré. Então, eu reservei 3 domingos para, está gravado mais embaixo nos vídeos, e também eu tenho um canal no YouTube, depois eu deixo abaixo desse vídeo, e que Judas fala para não entrar por o caminho dessas pessoas. E não só Judas fala. Nós vimos que Pedro também falou, e nós vimos que João também falou
na carta de Pedro, Pedro fala, e João fala em Apocalipse 2 sobre esses problemas e esses caminhos que estão envolvidos nos nossos dias. O primeiro, Paulo fala, e eu acredito que foi Paulo que escreveu aos Hebreus. Então ele fala lá do sacrifício de Abel, que foi o primeiro, porque o primeiro assunto, entraram pelo caminho de Caim. A Bíblia, nós lemos todos os versículos que, na Bíblia, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, que fala, que é Gênesis 4, de 3 a 8, e depois o Novo Testamento, que fala sobre Caim e o que não era para se fazer. E nós vemos que Caim era do mal, isso não está revelado no Antigo Testamento, mas João fala que Caim, porque as obras de Caim eram más, por isso ele matou o seu irmão. Quer dizer, ele não tinha amor. Não existia amor em Caim. E Caim representa também toda religião falsa. Quando ele ofereceu o sacrifício da forma que ele quis e que ele achou que era certa. E Judas está falando aqui para não entrar pelo caminho desses três homens. Então, muitos líderes, muitas pessoas ensinam isso hoje. Tem muita gente entrando pelo caminho de Caim. Por quê? Porque elas criam doutrinas, criam igrejas, criam várias formas que é o caminho de Caim. E aí, nem tudo que diz Senhor, Senhor, Mateus fala, o próprio Jesus dizendo, entrará no reino do céu. Mas se for de acordo com a palavra de Deus. Então, a Caim representa a falta de amor e representa a religião falsa, a forma de cultuar a Deus da maneira que a pessoa quer. Os líderes criam, Timóteo falou, lá em, se não me engano, 2 Timóteo 4, fala que as pessoas buscam ouvir aquilo que agrada seus ouvidos. Essa é a religião de Caim. Ela está presente hoje. As pessoas vão de acordo com o que elas querem ouvir, não aquilo que Deus quer falar, aquilo que é pregado de verdade, na verdade. Depois nós vimos o último ponto do 10 aí, e pereceram na contradição de Coré. Nós vimos que Coré era um homem importante, ele era contemporâneo de Moisés, ele era um sacerdote e ele era responsável por toda a parte de adoração, mas ele se rebelou. Aí nós vimos a questão de ser rebelde. Ele queria tomar o lugar de Arão. E os seus três, e ele incitou 3 pessoas, as outras 3 queriam tomar o lugar de Moisés. E Moisés falou: o que eu fiz para vocês? Então nós vimos a questão da rebeldia, quando a pessoa é rebelde. Rebelde contra a palavra de Deus, rebelde contra os ensinamentos. Eu acredito que a pessoa deve ir na sua igreja. Quando eu falo de igreja, eu falo sempre de igreja batista. Não falo dos demais, porque os demais, para mim, eles estão errados. A maior parte das igrejas estão erradas. Mas, quando você é ensinado, você ouve a pregação, você encontra a mensagem lá. Eu acredito que o líder fala e ele dá os ensinamentos direcionais por Deus, como fazia com Moisés. E quando você começa a rebelar-se contra isso, você não concorda, muitas vezes a pessoa não concorda, e ela começa a falar contra, geralmente, o líder, contra o pastor, contra aquela pessoa que está na frente do trabalho. E vai fomentando-se problemas. E começou com Coré, depois mais 3, e depois terminou com 250 pessoas, e depois quase toda a congregação de Israel ia ser exterminada porque concordava com as suas atitudes erradas. Então, a rebeldia é um perigo e um problema. E eu também falei em 1 Coríntios 11 que Deus age dessa forma também hoje. Por isso que há alguns entre vós fracos, alguns que dormem, quer dizer, morrem, e alguns doentes. Então, as pessoas, Deus, ele usa essas 3 coisas hoje, né? A pessoa toma ceia, a pessoa participa como se nada tivesse acontecendo.
E Deus, ele lembra-se disso. É o versículo lá de 1 Coríntios 11, se eu não me engano, 32, que ele fala: por está alguns entre vós fracos, doentes, e alguns que dormem, ou seja, que Deus tira mesmo a vida. E nós terminamos domingo passado com aqui o prêmio de Balaão. Balaão, ele fala que ele trouxe tropeço para o povo de Israel. Balaão não era um profeta de Israel. Nós vimos, nós lemos, está lá em Números, toda a história de Balaão, você pode procurar lá. Fala que ele era de Petor, e ele não era, então, de Israel. Mas Deus falou com ele porque ele quis, de alguma forma, amaldiçoar o povo de Israel. E ele causou um tropeço, ou seja, misturas. A intenção de como ele viu que ele não podia amaldiçoar o povo, ele fez com que o povo se misturasse às coisas que os outros povos faziam. Foi lá casar com as mulheres moabitas e amonitas. E então, o que o Pedro fala para nós também era o cuidado com o prêmio de Balaão, que amou a injustiça. Ele fez as coisas que eram erradas, ele não venceu o povo de Israel incitando uma guerra entre o rei e o povo de Israel, mas ele foi furtivamente, como esse versículo 4 fala. Ele induziu o povo a fazer as coisas erradas, a viver conforme vivia o costume das nações em volta. Nós estamos no meio do povo ímpio, então nós precisamos viver da forma correta, porque senão nós estaremos na mesma questão de Balaão. E Balaão fala também lá em Apocalipse 2, fala que ele amou a justiça, fala a igreja de Sardes, e ali existia duas doutrinas que eram condenadas. A de Balaão, que era a mistura daquela igreja com aquelas pessoas que viviam na mesma cidade, ensinando-nos que não é para fazer isso, se misturar. E os nicolaítas eram um grupo de pessoas que eles ensinavam que não importava você se misturar com os outros, não importava se você cresce. E eles foram reprovados. Está lá em 2 de Apocalipse, a igreja de Sardes. Eu acredito que cada igreja daquela é um tipo de igreja do Novo Testamento verdadeira hoje, mas que pode estar certa ou estar errada. São 7 igrejas. Eu não creio em épocas dessas igrejas, que elas atuarem em épocas, mas eu creio que são tipos de igreja que nós temos hoje. E a ordem é ao anjo de cada igreja, ao pastor de cada igreja, ao líder de cada igreja, que ela se arrependa e volte às suas primeiras obras. Versículo 12 hoje até o 16, nós vamos ver todo o restante aqui para terminar, concluir, é rápido. Nós vamos ver 3 grupos de pessoas aqui. Ele não fala, nesse capítulo 1 de Judas, exortando a batalhar pela fé, a lutar pela fé, e como fazer isso. Ele fala de 3 grupos que nós vamos ver. Nós vamos ver o primeiro grupo. Aquele grupo que são dos líderes, tá? Aquelas pessoas que fomentam as coisas erradas, aquelas coisas que elas pensam, elas planejam e elas implementam. Vamos ler do 12 até o 16. Esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, junto com eles. Ele está falando convosco aqui, era junto com alguns crentes. E apacentando-se a si mesmo, sem temor. Hoje o que nós vemos muito na internet é as pessoas se apacentando-se a si mesmo. Apacentar-se a si mesmo é você não fazer parte do rebanho, você aprender fora da igreja e você procurar viver daquilo que é ensinado fora. Eu sou contra esse princípio de internet, de estudo de internet, porque é contra a Bíblia. Cada igreja, cada membro, cada pessoa, ela deve aprender juntamente com o seu pastor, com o seu líder. Nunca na internet. A internet não tem produzido, só tem produzido problemas. E é o que ele fala nesse versículo aqui, ó. Apacentando-se a si mesmo sem temor. Quer dizer, eu aprendi lá assim. O pastor não precisa ensinar, não.
lá tem tal grupo lá no Facebook, que é cheio desses grupos que eu não participo nenhum, principalmente daqueles que ficam atacando. Então, você aprende lá, apacenta-se a si mesmo sem temor. Ele não tem temor a Deus, não tem temor à palavra de Deus. Aí a pessoa está entrando na mesma contradição de Coré, sendo rebelde. E ele fala aqui em cima, ó, banqueteando-se convosco. Convosco é com as pessoas que eram crentes. Nós já estamos vendo dois tipos de pessoas aqui, ó. Os líderes e os crentes. E os crentes enganados. Já estou falando de dois grupos aqui, que são os cristãos que são enganados. O versículo 2 já mostra isso. São nuvens sem água, quer dizer, não tem nada de proveito, levadas pelo vento de uma para outra parte, são como árvores murchas, dizendo, infrutífera, não produz nada, 2 vezes mortas, desarraigada. Por que 2 vezes morta? Porque morto espiritual e vai morrer fisicamente. 2 vezes mortas. 13. Ondas impetuosas do mar que se espumam, só faz o que tem que fazer, vai e volta. As suas mesmas abominações, quer dizer, praticam sempre as mesmas coisas, os mesmos erros, não mudam. Estrelas errantes, as estrelas errantes caem, vocês sabem disso. Ela não tem um lugar certo, muda de lugar, para as quais está eternamente reservada a negruras das trevas. Olha, eu sempre falo para as pessoas, você quer saber como é o inferno? Ponha os seus 2 dedos fecha o seu olho e aperta o dedo. Você vai talvez perceber o que é negrura das trevas aqui. É só um exemplo clássico do que seria. Você não consegue ver nada. Se você fechar o olho, ainda você vê a luz. Mas se você apertar, não. Então, essas pessoas estão nesse caminho. 14. Desses profetizou também Enoque. Veja bem, Enoque está lá no começo da Bíblia. O 7º depois de Adão. Palavra 7ª, né? Importante. Dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Quer dizer, o Senhor virá na forma de Jesus Cristo. Está dizendo, Jesus não vai deixar isso passar em branco. Ele vai vir. E para que ele vai vir? Versículo 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade. As pessoas têm a ideia de que todo mundo vai ser condenado da mesma forma. Não é assim. Haverá castigos diferenciados para cada tipo de pessoa, inclusive dos crentes. Nós também iremos passar, os crentes verdadeiros, por um juízo, está lá em 2 Coríntios 5 e 10, e em 1 Coríntios 3, de 1 para frente, ele fala que se a sua obra não passar pelo fogo, ou seja, o fogo vai provar, né, se for de palha, de pau, ela vai queimar, ela não vai passar, vai queimar. Porque queimar aqui o fogo é purificação. Então, se você fizer, como diz lá o próprio Paulo, em 1 Coríntios 16, se eu não me engano, 16 e 14, todas as vossas obras sejam feitas com amor. Seja feita com amor a quem? A mim? Não. A Jesus Cristo. A igreja, em prol do seu trabalho, em prol a propulsão do seu trabalho. Essas passarão. Mas o que não passar vai ter condenação, tanto para crente quanto para descrente, pessoas ímpias, por todas as suas obras de impiedade. Então, terá graus diferenciados. Satanás não será castigado da mesma forma que os anjos dele. A Bíblia fala de anjos e fala de demônios. Demônio, eu acredito que seja aquela casta pior que tem de anjos. Talvez fossem, como Satanás e Lúcifer eram um tipo de um querubim, era um querubim, mas um arcanjo, um chefe maior, tinha um chefe menor. E esses talvez sejam os demônios, essa casta de anjos que eram chefe, e que continuam sendo chefe dos outros, e são piores, como os generais. Se você comparar um general e um soldado, quem é pior? O general. Sempre a pessoa de cima, ele é um pouco pior do que o outro.
que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Então, aqui nós já temos uma classe de pessoas ímpias, são aquelas que promovem, aquelas que fomentam, aquelas que aplicam, aquelas que executam um plano que não é de Deus. E nós temos lá no versículo 12, banqueteando-se convosco. Quer dizer, um outro grupo de pessoas aqui que são envolvidas por essas pessoas. Ninguém lidera ninguém. Quando há um grupo de rebeldes dentro da igreja, geralmente ele vai procurar pessoas que aceitam a sua ideia. E esse é o segundo grupo. E esse é o segundo grupo que nós vamos ver aqui, que ele manda fazer alguma coisa. 17. O terceiro grupo. Aqueles crentes fiéis verdadeiros. Todos são fiéis verdadeiros? Não são. Dentro da igreja, nós temos 3 tipos de pessoas. Aqueles que entram para fomentar, para promover dissensões, trazem de fora para dentro, incitam contra aquilo que é ensinado. Por experiência de 30 anos que eu tenho de igreja, de ver sempre pessoas assim fazendo essas coisas, fomentando ideias erradas. O terceiro grupo aqui no versículo 17. Mas vós, amados. Olha, a palavra já marca essa palavra aí, amados. Quer dizer, aquelas pessoas que fazem certo, que procuram servir a Deus de forma certa. Judas está falando isso. Esses 3 grupos, para finalizar aqui. Ele fala, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele manda que as pessoas se lembrem disso. Olha, os apóstolos já falaram, não, isso não é algo que eu, Judas, estou falando, ou que eu hoje, pastor Inácio, estou falando. Ele falou para lembrar dessas palavras. Lembrar o quê? Vamos continuar o versículo 18. Os quais vos dizias que nos últimos tempos, nós estamos nos últimos tempos. Enquanto Jesus não voltar, todo aquele grupo de pessoas que tiver naquela época estará nos últimos tempos, como Judas estava aqui no tempo. Para ele, o ano 100 até 100 era o último tempo. Hoje, nós estamos nos últimos tempos. Dizia que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Quer dizer, os escarnecedores são aqueles que andam segundo os seus próprios ensinos. O que eles acreditam, o que eles pensam, eles andam assim. Então, aí tem já um terceiro grupo de pessoas, que ele vai trabalhar daqui para frente. Até agora, ele trabalhou com dois grupos, aqueles que fomentam, aqueles que criam, aqueles que Lúcifer usa para atrapalhar o trabalho de Deus, para desviar as pessoas, e os que banqueteiam convosco, aqueles que são enganados. E eu digo assim, não são todas as pessoas que são enganadas. Ele está falando, os enganados são dessas pessoas aqui que são amados, que elas se envolvem no meio de certos problemas. 19. Então é um alerta aqui que ele está dizendo. Outros lugares na Bíblia falam, vigiemos, pois. Né? Segundo 1 Tessalonicenses 4 e 5, fala sobre vigilância. Esses são os que a si mesmos se separam. Sensuais que não têm o espírito. Eles se separam. Separam como? Do grupo? Não. Separam crendo coisas contrárias àquilo que está sendo ensinado, pregado, a verdade bíblica. Separam da verdade bíblica. Né? E como Satanás fez lá no Lúcifer, veja que ele separou-se da verdade, que era de Deus, ele tinha acesso a Deus. E não contente, que é o que acontece hoje, isso veio lá de cima para baixo. Veja, ele estava no céu,
E não contente com a separação dele, ele induziu a terça parte a seguir com ele. Então, isso mostra que dentro de uma igreja existe o mesmo princípio. O princípio dessas pessoas que esses que a si mesmos se separam, eles se separam da verdade, estão lá dentro, mas se separam. Só que hoje Deus não exclui essas pessoas. Às vezes a igreja faz isso, mas às vezes ela demora para fazer. São sensuais pelo seu próprio proveito e que não têm o Espírito Santo. De novo ele fala, versículo 20, o terceiro grupo. Veja que tem o grupo dos que promovem, o grupo dos que são enganados, que vão após essas pessoas, e esse terceiro grupo aqui, que são aqueles fiéis. Mas vós, amados, Judas, João fala muito disso, né? Tiago também refere-se aos cristãos como amados. Edificando-vos a vós mesmos, quer dizer, construindo a vossa santificação, construindo a vossa fé sobre a vossa fé. Ele falou a vossa fé. Aqui eu uso a ACF. A ACF é a melhor versão que se tem vinda traduzida a palavra dos textos originais. Ela vem daqui de Vi, que o rei Tiago fez, que é a melhor versão que existe ao meu ver. Eu sempre procuro lá, porque quando não consigo entender aqui, geralmente no inglês eu entendo. Através de tradução. Mas edificando sobre a vossa santíssima fé. Então ele está falando aqui que os amados têm uma fé santa, santíssima. Muito mais. Não é só ter fé, é uma fé santíssima. Separada, porque a palavra santos quer dizer separado. É uma fé separada, uma fé exclusiva, uma fé única em Jesus Cristo. Orando no Espírito Santo. O Espírito Santo ouve essas orações dessas pessoas que têm essa fé santíssima. E ele está falando, olha, edifique sobre a sua fé. E a fé é ensinada em uma igreja verdadeira. Não em um ministério, não em um grupo qualquer. 21. Considerai-vos a vós mesmos. Conservai-vos. Quer dizer, mantenham-se. Não mudem. Se você é um crente em Jesus Cristo, conservai, é o terceiro grupo que ele está falando aqui, a vós mesmo no amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, é o amor de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o amor de Deus. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nós temos lá em Lamentações que diz assim, que as misericórdias do Senhor Deus não se renova a cada manhã. E aqui nós vemos uma palavra falando de misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Esperar nessa misericórdia até que Cristo volte. E até que Cristo volte de uma forma que a sua fé esteja firmada em Deus. Que você não se envolva com esses dois grupos anteriores. É isso que Judas está ensinando aqui. Que você continue no amor de Deus, você lembre que você era um pecador, nós éramos pecadores, mas Deus nos mostrou pelo seu Espírito, um dia em uma pregação, e você creu em Jesus, e que você deve fazer mais e mais por Ele. Versículo 22. E 23. Esse versículo, ele parece assim, que é complicado. E é complicado mesmo, se nós levarmos principalmente ao pé da letra do português. Mas também não é tanto assim. E ele fala, apiedai-vos de algum usando de discernimento. Essa palavra apiedai-vos vem da palavra piedade, ou seja, santificação. Piedoso é aquela pessoa separada, aquela pessoa que se separa dos erros,
daquilo que é errado, daquilo que não é para fazer, daquilo que Deus manda pela sua palavra. E ele falou assim, apiedai-vos de alguns. Agora eu vou dizer, nós vimos, por isso que eu enfatizei 3 grupos aqui. Não é para você apiedar-vos desse grupo de pessoas que fomentam, que promovem e que ensinam o erro, mas de alguns. Quem são esses alguns? São as pessoas que são levadas pelo erro. Às vezes você tinha pessoas que andavam com você antes, ou que você sabe que andavam com você, e elas não andam mais. Elas foram para outro lugar. Então, o Judas está falando assim, apiedai-vos dessas pessoas. Tente buscar essas pessoas. Ele fala assim, usando de discernimento. Em algumas traduções, tá de forma diferente, não é isso? Em algumas traduções está a palavra diferente, com diferença, principalmente na KJV. Tá? Diferença. Então, ele fala, piedade, tente resgatar essas pessoas. É isso que ele está falando. Não é você tentar resgatar todos aqueles que estão errados. Não vai conseguir isso. Os líderes. Não adianta eu tentar resgatar, por exemplo, um Edir Macedo na vida. Ele tem... ele não vai. É muito difícil. E eu tentar resgatar a igreja inteira dele, ou de outro. Mas esse apiedai-vos aqui é dessas pessoas que no versículo 12 aqui fala o seguinte, olha, banqueteando-se convosco, quer dizer, elas foram enganadas, elas antes conheceram a verdade e elas foram enganadas. Ou talvez daquelas pessoas que você sabe que está errado, mas que você gostaria que elas viessem para a verdade. Mas Tito deu uma instrução. Ele falou assim, olha, depois de uma ou duas discussões, evita. É isso que ele fala aqui, apiedai-vos de alguns usando de discernimento. Não adianta ficar tentando convencer uma pessoa que ela não quer ser convencida. O que eu posso continuar fazendo por ela é orar e sempre que eu tiver oportunidade falar, mas não ficar focada nela. Versículo 23, continuando esse mesmo grupo de pessoas aí, ó, então esse grupo de amados aqui tem que tentar resgatar algumas pessoas. Aqueles que não são crentes, ele sempre resgatar. Ele está falando de pessoas que foram enganadas, que já foram salvas, ou aparentemente eram salvas, e você apiedai-vos dela e tentar buscar e resgatar. Mas não toda. A nossa missão é pregar o evangelho aos não cristãos. 23. E salvai alguns com temor. Esse temor aqui é tomando cuidado para que você também não se envolva. Porque eu já vi muitas vezes, muitos casos de pessoas que tentam ajudar um. Ele é firme, e ele é forte, e ele é fiel, e de repente ele vai ajudar o outro, e o que acontece? Ele se envolve junto com o grupo. Ele é convencido. Então ele fala no versículo 26, salvai alguns com temor, arrebatando do fogo. Que fogo? Aquele fogo que se vai para o fogo é porque tem alguma coisa errada. Né? Tirando do fogo. Tirando do que é errado. E olha, ele fala assim, odiando até a túnica manchada manchada da carne. Não é de sangue, é da carne. Da carne são de coisas erradas da vida que essa pessoa está fazendo. Ela era do grupo, ela foi enganada. Eu conheço muitas pessoas assim, eu tive membros assim, que eles eram braço direito, de repente eles foram enganados por teorias, por grupos de internet, passar nem crer mais na Bíblia. Então eu tento resgatar essas pessoas, mas eu tenho que tomar cuidado para eu não me envolver com elas, de Judas falou. Se você for para se envolver com essas pessoas, versículo 23, apiedai-vos delas, usando discernimento, mas você for envolver com elas ao ponto de elas provar que elas estão certas e você está errado, então não faça. Tem que ter discernimento. Só ora. E ele continua falando aqui para os fiéis, 24.
E o versículo 23, odiando até a túnica manchada de sangue. Quer dizer, você tem que falar assim, não, o que você está fazendo está errado. A Bíblia condena, você não aprendeu assim. Você não foi ensinado assim. Está errado. 24. Olha o Deus que nós temos aqui, ó. Por que o crente não precisa se preocupar? Né? Conservai-vos, versículo 21, a vós mesmo no amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que crer tenha a vida eterna. Então, aqueles que têm a vida eterna, né? O amor de Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de que? De tropeçar. Ele está falando assim, ó, Deus, Jesus, é poderoso para guardar você de tropeçar e de entrar por caminhos errantes. Não entrar pelo caminho de Caim, não entrar pelo o engano de Balaão e não ser rebelde como Coré. Não praticar uma religião errada como Caim ensinou, deixar de amar seu próprio irmão, nem a Deus, nem ao Pai. Então, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, Deus é poderoso, Jesus é poderoso para isso. Ele deu todas as ferramentas. Todo domingo ele apresenta essas ferramentas através das pregações e através das suas leituras bíblicas e estudo, desde que isso vem do culto, da igreja. Se vem de fora, eu já não garanto nada, não. Esse tropeçar aqui pode virar uma pedra enorme de tropeço. E continua o versículo. E apresentar-vos irrepreensíveis. Deus pode fazer isso. Jesus pode fazer isso. E apresentar-vos irrepreensível, com alegria perante a sua glória. É isso que Jesus quer. É isso que Judas está ensinando para esse terceiro grupo. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que têm o amor de Deus, aqueles que se converteram. Você pode ser guardado de tropeçar, você pode ser uma pessoa firme. 1 Coríntios 5 e 50, 15 e 50, eu acho que é o último versículo, 57 ou 58, fala que vocês devem permanecer firmes. Vamos lá, se eu conseguir ler esse versículo rápido, para não perder tempo aqui. Acho que é 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre na mesma batida, sempre abundantes na obra do Senhor, sempre fazendo mais, não menos, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mesma coisa que Judas falou aqui. Jesus é isso, ele pode guardar, mas desde que você se envolva naquele versículo lá, ser abundante, ser firme, ter raiz, né? Aprofundar suas raízes na Bíblia, nos ensinamentos. E o Judas termina tudo isso, depois desses ensinamentos, ele termina tudo isso com uma adoração a Deus, que é o que eu mais gosto, são esses versículos que eles faz com que Deus ele ouça as suas orações. Quando você não começa pedindo, não começa solicitando, mas quando você começa adorando ele, né? E a Jesus. Versículo 25, olha. Ao único Deus, único. Não é orar assim, olha, o Senhor, Deus, o Senhor é um Deus. Não, eu estou dizendo que tem mais. O Judas está falando que é o único Deus, ao único. Só existe um Deus. Os demais não são nada. Como Isaías fala. Sábio, onipresente, onisciente, onipotente. Olha o Deus aqui, o único Deus. Salvador nosso. Mas não foi Jesus que salvou? Então Jesus é Deus. Está provando aqui, ó. Salvador nosso. Então eu adoro a Deus e a Jesus. Né? A mesma coisa. Seja glória e majestade, domínio, poder, agora, para todos sempre. Amém.
Então, essa é a adoração a Deus. Ela vem, numa oração, ela deve vir primeiro, porque a oração modelo foi ensinada assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Né? Primeiro você adora. Um outro versículo que eu gosto dessa adoração, que é importante, é Apocalipse 4:11, que também diz, ó, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder. Por quê? Agora vai explicar. Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Por isso a Deus fala em Efésios que o homem e todas as coisas foram, e Salmos 19, foram criados para adorar e para louvar a Deus. Então, que esse livro de Judas possa ensinar cada um a ter uma vida espiritual, uma fé forte e santíssima, e que você não seja sempre do terceiro grupo, não seja do segundo, que é aqueles enganados, e não entre e não seja um do primeiro, que é aqueles que ensinam coisas erradas. E coisa errada pode ser tudo errado, metade errada ou parte errada. Muitas igrejas verdadeiras ensinam partes erradas. Também entra num problema aí. Mas seja do terceiro grupo, dos versículos 17 para frente, 20 para frente, edifique a sua fé santíssima, guarde de tropeçar e adore a Deus, porque isso é a sua vontade. E que Deus, então, possa abençoar seu dia e essa semana. Tenham todos um bom culto na sua igreja hoje à noite, que Deus está fazendo aqui pela manhã, e que Deus possa trazer a palavra para que você possa ser um cristão autêntico. Ore por nós, por mim, que eu possa ter sempre a condição de estar aqui trabalhando e que nós possamos organizar novas e pequenas igrejas, pequenos trabalhos, porque não se converte em um grupo enorme de pessoas hoje. As pessoas pequenas, como foi os nossos primeiros trabalhos no Brasil. Nosso primeiro trabalho no Brasil foi organizado com 5 pessoas. E cresceu. Então temos que voltar a organizar pequenas igrejas. Que Deus abençoe a cada um.